Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, terça-feira, faremos duas lives seguidas. A primeira vai ser com um grande amigo João Leonardo, que é o presidente da Casa dos Açores, uma casa portuguesa tradicionalíssima que fica na Tijuca. E a nossa segunda vai ser com o Leandro Rispoli, que é um comerciante do Meia. Boa noite a todos que estão entrando e vou aguardar aqui a entrada do João Leonardo para a gente falar um pouquinho sobre essa situação dos clubes, das casas portuguesas, como é que foi essa situação da pandemia, como estavam funcionando os clubes e as casas e como estão se adaptando para esse momento tão complicado e conturbado, certo? Deixa eu convidar aqui o, o João Leonardo. Boa noite, João. Leonardo, Oi, tudo Rafael, bem? Como tudo é que bem? tudo? E você, meu amigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Tudo Tô te ouvindo certo? bem, tá ótimo o som aqui. Pena que não podemos fazer ao vivo ainda, quer dizer, poder até pode, mas tem que ser com os cuidados de uma distância. E Todos a os cuidados. casa, eu com saudade da casa portuguesa aí, da casa dos Açores. Não, todos os cuidados possíveis. E assim, agora, nessa fase, é essa parte tecnológica que tem ajudado a gente bastante a manter contato. E mesmo a Casa dos Açores, a gente tem feito reuniões online com a Online. diretoria. É a salvação agora no momento. É, isso meio que obrigou a gente a se adaptar a essa nova realidade, porque você tem que conversar com todo mundo e acho que as plataformas digitais que possibilitam essas reuniões vieram a calhar e estão ajudando bastante nesse momento. Acredito que vocês Não, estejam usando bastante também, né? não, com certeza. E assim, toda a parte operacional da casa, a gente tem tentado fazer um trabalho online enorme nas redes sociais, porque a casa, embora ela esteja fechada, né, fisicamente a sede, Sim. ela está ativa. Então, o pessoal está trabalhando no home office mais do que nunca. Então, a gente está fazendo todo um trabalho realmente com relação às redes sociais e tem sido bastante trabalhoso. Leonardo, vamos lá. Para a gente contextualizar o pessoal que está assistindo, né, tem muita gente que não conhece. Uhum. Pedir para você se apresentar. O João Leonardo é presidente da Casa dos Açores. A Casa dos Açores ela foi fundada aqui no Rio em 1952, correto? 52, isso mesmo. Correto. Então, conta pra gente um histórico do momento, né? Como foi o início. Parece que foi através de uma reunião que aconteceu numa casa vizinha, que é atrás dos Foi, foi, montes. foi. Conta pra gente um pouquinho como surgiu a Casa dos Açores aqui no Rio. E eu lembro de uma das últimas vezes que eu estive lá com vocês, participando do Aham. evento, teve uma palestra, né? Esqueci o nome do rapaz, sobre o papel das Daniel mulheres. Gonçalves. Daniel Exatamente. Gonçalves. É bem interessante, bem bacana, assim, muito ótima para a gente saber sempre um pouco mais da cultura portuguesa e a participação de você e das mulheres aqui, né, nessa, Aham. nessa vinda. Então conta para a gente um pouquinho da Casa dos Açores desde o início, só para que todo mundo entenda e a gente contextualizar aqui. A Casa dos Açores, ela foi, como você falou, foi criada, fundada em 1952, ou seja, a gente no Rio de Janeiro teve uma imigração açoriana muito grande, né? E esses açorianos estavam dispersos aqui pela cidade. Então, numa das viagens do professor Vitorino Nemésio, que foi um escritor açoriano, assim, ensaísta, poeta, comunicador social, um cara com uma inteligência brilhante, ele deu a ideia. Ele tinha chegado ao Cais do Porto, já havia algumas casas regionais no Rio de Janeiro, como a Casa do Porto, a Casa do Minho, a atual Casa Trás-os-Montes, que antigamente era Centro Transmontano, e recebiam aqueles imigrantes no Cais do Porto com seus estandartes, pavilhões. E ele, quando chegou, por que a gente não funda uma Casa dos Açores no Rio de Janeiro? Então, as primeiras reuniões, a primeira reunião de fundação foi na Casa Trás-os-Montes, né? Cedido as instalações gentilmente para isso, e a casa foi, a partir disso, em 52, 17 de julho de 52, ela foi fundada, teve as suas primeiras operações na Casa de Trás-os-Montes, e pouco tempo depois, em leilão público, eles arremataram a sede do número 25 da Melo Matos, né? E 2 anos depois compraram o prédio 21 também da Melo Matos. Então foi um esforço enorme da comunidade, né?
que doou essas verbas para construção e aquisição dos prédios. E daí, cara, a casa foi sempre crescendo, crescendo, tanto que o edifício atual é de 1996, né, onde a gente tem uma estrutura toda moderna, com ginásio de esporte, a casa hoje com todas as instalações excelente, né? O Alfredo Gonçalves pergunta onde fica. Você acabou de falar, na Tijuca, fica na Melo Matos, números 21 e 25. 25. 25, isso aí. 25. Endereço Melo Matos 25. Ali na Melo Matos tem, além das Açores, as outras casas. Ali tem a Casa de Trás-os-Montes, tem a Liga Libanesa também ao lado. Então é uma rua de mão inglesa, uma das poucas ruas do município que é de mão inglesa. Exato. E ficam ali, são 3 clubes, um do lado do outro. Exatamente. Então é uma rua que fica ali entre é o início ali ali já é a Doc Lobo, não? Ali é Conde Bonfim. Ali já é Doc Lobo, já é Doc Lobo. Logo depois do Largo da Segunda-feira. A Doc Lobo de um lado, o Dr. Satamini da outra, e a Melo Matos isso. Quem está indo em direção ao Rio Comprido é logo a primeira, quando acaba de ser Conde de Bonfim. Isso aí. A primeira você vira na mão inglesa ali à esquerda, ou quem vem da Dr. Satamini vai virar também, mas é isso. E como está a casa, então, Leonardo? As principais atividades... Primeiro, quanto tempo você está como presidente lá, a diretoria atual? Eu estou primeiro mandato, tá? Vou completar agora 2 anos em novembro. Lá as gestões são de 2 anos. Pretendo, desde já, encampar, porque esse ano a gente sabe que ele tá complicado, mas encampar mais um mandato. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar para isso. E a nossa diretoria é uma diretoria assim, bastante jovem, Rafael. Acho que você teve a oportunidade de ver da última vez que você esteve na casa. Foi um processo de renovação. Embora a gente tenha uma comunidade portuguesa hoje bastante envelhecida, a verdade é essa, especificamente a açoriana, a gente, desde 2000, houve uma aposta nos jovens na Casa dos Açores. Então eu tenho uma diretoria hoje toda na faixa de 40 anos, onde todo mundo já 40? É diretor. Isso. Todo mundo já é diretor há muitos anos da casa, então foi vendo a experiência. Eu tive 6 anos como tesoureiro da casa, então conheço profundamente a casa e fui criado desde garoto lá em termos do folclore. Então a casa hoje, ela desenvolve, além dos seus eventos mensais, um almoço típico, com muita música portuguesa. Quem não conhece, quando isso passar, aproveite e vá visitar a Casa dos Açores, como qualquer outra casa regional também. Tá? Temos o nosso grupo de folclore, que foi fundado em 1954. É uma escola... 2 anos depois da fundação, já veio o grupo de folclore, que é o Padre Tomás Borba, certo? O Padre Tomás Borba, isso. Já havia o grupo folclórico 2 anos depois. E a casa tem uma pegada também muito cultural, Rafael. Recentemente inauguramos um centro cultural onde a gente está fazendo a catalogação de todos os livros. Nós temos a maior biblioteca com literatura açoriana do Brasil, tá? Na nossa Casa dos Açores. A gente está fazendo um trabalho de catalogação de todos esses livros. Temos obras raras ali, que a gente recebe visitas de governantes dos Açores e professores, eles ficam admirados com algumas obras que nós temos lá. E numa segunda etapa, a gente vai fazer toda a parte de catalogação da parte de fotográfica, de áudio que a Casa dos Açores possui, né? Então a gente tem voltado muito para a parte de cultura. Você teve naquele evento que já vamos para a 14ª edição, sim, que é os eventos cultural açoriano, os encontros culturais açorianos. Deixa sempre eu só fazer um registro, claro, Leonardo, que entrou aqui o vereador William Coelho, que é um vereador grande amigo. Sim. São poucos amigos que a gente tem lá na Câmara, então quando entra um amigo a gente tem que registrar. O William Coelho faz um belo trabalho na região lá de Sepetiba, Santa Cruz, na Zona Oeste, e é um vereador super atuante naquela região também, então dou meu alô aqui para ele. Vamos lá. E o que tiver de pauta lá para as casas portuguesas, eu tenho certeza que eu vou poder contar com ele. Ele vai dando força aí para todo mundo. Conta com o apoio. Mas desculpa, acabei te cortando, você estava... Nada. E a gente tem feito os encontros culturais açorianos, já vai para a 14ª edição, sempre com uma temática ligada aos Açores, e o que você teve, a última, foi a importância da mulher açoriana na imigração.
Então foi um documentário belíssimo que tem rodado lá em Portugal, também já foi passado através das redes sociais, e a gente tem se dedicado bastante a essa parte cultural. Perfeito. Quando é o próximo, então? Quer dizer, no momento em que puder fazer, quando A que deve gente ser o tinha próximo? previsão para outubro agora, né? Normalmente ele é sempre no mês de outubro. A gente está analisando, vendo a situação e de repente, se não for possível fisicamente, a gente fazer alguma coisa online, tá? Na última reunião a gente tratou sobre isso. Pode ser feito algum debate online, até mesmo com alguém de fora dos Açores, alguma coisa nesse estilo. Eu lembro que quando eu estive lá com vocês visitando, você falou muito da biblioteca, que está assim, um brinco, né? Está super, super Sim, nova. sim. Além da biblioteca, dessa pegada cultural, quais são as atividades que são assim, as principais responsáveis pelo dia a dia da casa? A casa ela tem 2 salões de festa, né? Então hoje, como a maioria das casas regionais portuguesas, ela loca o espaço para eventos, né? Nós temos um ginásio esportivo que quem mora na Tijuca, acho que poucas pessoas já não frequentaram aquele ginásio ali da Casa dos Açores, né? Nós cedemos também a quadra para escolas municipais aqui que tem na Melo Matos, há É, uma escola municipal, a gente cede gratuitamente para utilização, 2 vezes por semana, no horário da manhã, então as crianças utilizam também. Recentemente temos também uma pequena academia que foi aberta, terceirizada, está terminando a obra e que vai inaugurar assim que a situação puder. já estiver ok para poder ser inaugurada. E basicamente realmente a parte de eventos, espaços, Rafael, é isso que a casa tem a sua fonte de renda hoje. Exato. E aí a parte de eventos, de entretenimento, foi a parte talvez mais afetada com essa pandemia, porque se tratando de não poder ter aglomeração, é a primeira atividade a sofrer uma parada. E nas fases finais da reabertura é que elas vão voltando, e mesmo assim com doses, né? Você, assim, ainda não saiu o decreto, tá? Ia sair hoje aquele decreto do plano Sim. de reabertura da prefeitura, ficou todo mundo aguardando. Ontem a prefeitura fez a apresentação à imprensa e depois, no final do dia, teve uma reunião desse comitê científico com a equipe da vigilância sanitária da prefeitura para os vereadores na Câmara. A gente está fazendo sessões virtuais, nós estamos Uhum. trabalhando em sessões virtuais, são 2 vezes por semana essas sessões, e além das outras atividades que estamos fazendo também de forma remota. Então, alguém está falando aqui, ó, vocês fazem festa portuguesa anualmente? Fazemos ela mensal. Todo mês a gente tem uma Anual, festa, anual não, é uma todo mês. festa. Todo mês a gente tem com muita música portuguesa. A gente procura fazer sempre um prato típico, né, nos nossos almoços. Então, com a culinária açoriana, temos doces portugueses. Então, tem a parte também de leilões. Assim, são 5 horas de festa bastante animada. Beleza. Foi uma pergunta do nosso amigo Bodas Pneus, que está sempre acompanhando as lives que eu faço. Dá um alô também pro rapaz do Vicenzo, do Jiu-Jitsu. Estou devendo uma live para ele, para a gente conversar sobre esporte. E te dizer, ô Leonardo, que a princípio, embora não tenha saído o texto, e você sabe que no poder público só vale depois que está escrito no Diário Sim, Oficial, sim, 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 sim. mas pelo planejamento que eles apresentaram, os eventos com pessoas começariam numa quarta fase. Eventos com um Uhum. terço da capacidade de um salão, exemplo. Sim, 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 sim. Então, se a gente for considerar que cada fase vai ter a duração de 15 dias de uma para outra, vamos tentar ver aqui. Digamos que a partir de hoje começa a primeira fase. A segunda fase é daqui a 15 dias. Seria, então, meado de junho, lá para o dia 17 de junho. Junho. Só que essa avaliação é o seguinte: se daqui a 15 dias os índices ainda estiverem numa situação em que estão hoje, que não teve um aumento, um grande aumento no índice de contágio e na retaguarda dos leitos, vamos para a segunda fase. Na segunda fase já Sim. abrem mais algumas atividades. Dando tudo certo também da segunda para a terceira fase já é uma que abre, por exemplo, o comércio de rua. Então, uma fase também que já vai ter uma visibilidade maior em termos de abertura. E da terceira para a quarta, nessa quarta fase, estariam inseridos os eventos com as pessoas. Então, Ah, dizendo que tudo vai dar certo, sem ter nenhum contratempo,
A quarta fase, a gente está falando de algo que possa ser na segunda quinzena de julho. Sim, para começar a ter eventos. Começar a ter evento com 1/3 da capacidade. Aí, na quinta fase, seriam eventos com 2/3 da capacidade. Então, Sim, início de agosto, 2/3 da capacidade, meado de agosto, final, aí sim, já só seguindo aquelas regras de higienização, de distanciamento. Sim, sim. Vão ser O que as a regras gente gerais. tem. A primeira assim, coisa que eu quero até te parabenizar, Rafael, pela tua iniciativa de fazer essas lives, tá? Porque assim, você consegue ouvir vários setores da economia, tá? Várias instituições, todo mundo pode expor um pouquinho e falar um pouquinho da sua situação, a gente trocar uma ideia e, lógico, você também consegue ter a sensibilidade de propor soluções junto aos outros vereadores para poder a gente, juntos, conseguir vencer todos esses problemas. Uma das preocupações que a gente tem é a parte realmente de eventos. A gente, graças a Deus, a gente tinha eventos agendados para abril, para maio, a gente conseguiu, com uma campanha junto a essas pessoas, adiar esses eventos. Tá? Então, a gente adiou eventos para 2021, eventos mais para o final do segundo semestre. Né? E, assim, a grande preocupação é essa. Eu acredito até que a parte esportiva, como a gente tem o ginásio, seja a primeira a voltar, né, em termos de abertura da Casa dos Açores. A gente está desde o dia 24 de março com a sede fechada. Né? Então, eu acredito que essa primeira parte, eu até nem sei como seria, se já tem alguma... o comitê científico da prefeitura deu alguma orientação com relação a ginásios fechados, se tem alguma previsão, em que fase isso entraria. Se não me engano, seria na terceira fase, talvez daqui a um mês. Claro que tomando os cuidados, aqueles protocolos, né? Então, só tem que ver se é mesmo na terceira ou na quarta fase, mas, se não me engano, é na terceira fase que essas atividades físicas poderão ser feitas, porque agora, na primeira e na segunda, vai ser o que está sendo liberado é atividade individual, ao ar livre. Sim. Aí, numa terceira fase, parece que aí já vão poder fazer as atividades com aula, no caso, uma escolinha, algo porque a gente tem muito sentido. terceirizados lá. Hoje temos uma grande escola de vôlei, famosa também na Tijuca, ali na Casa dos Açores, que realmente está parado. A gente tem também escolinhas de futsal e a gente depois precisa realmente adequar, e vai todo mundo ter que se adaptar. A grande palavra agora é sair da caixa, é você se reinventar, né? Essa que é a grande palavra agora. E para eventos vai ter que seguir todos os protocolos, né? Muito álcool gel, toda a parte de limpeza e treinamento de funcionários para a segurança deles e para a segurança de todo mundo que vai frequentar os espaços. Então, vai ter que ter uma série de medidas que a gente acompanha o dia a dia e que a gente espera que depois o poder público possa também fazer a orientação, né? Certo. Uma pergunta aqui, da Elaine. Se pode fazer feirinha de artesanato na Casa dos Açores? Vocês já fizeram eventos assim? Já tivemos. Até no próprio ginásio, há muitos anos atrás. E o próprio Salão Térreo também já abrigou. Entendeu? Então, vários tipos de eventos. Tem uma pergunta também do Renato Figueiredo, que... Da Casa dos Poveiros. Poveiros. De amigo, é isso. Atividades como natação, judô e futsal. Natação, se não me engano, é na terceira fase, futsal também. O uso da piscina agora está proibido. Então, os clubes vão poder usar suas piscinas na terceira fase, desde que não tenha compartilhamento de objetos. De objetos. Exato. Então, assim, há uma dificuldade, por exemplo, com uma hidroginástica, talvez, mas natação, como é coisa mais individual ali, beleza. E o judô... Oi, pode falar. Com relação à piscina, só complementando, pelo que eu tinha visto, Rafael, ele tem que ter um espaçamento mínimo entre espreguiçadeiras, todo o protocolo de quem utiliza a piscina. O clube vai ter que ter uma listagem e uma capacidade também reduzida de 1/3 para o parque aquático. Exato. Ou seja, há uma série de regras aí nessa primeira fase de abertura. Exato. Dá um grande abraço aqui, ó, no Ismael Martins Loureiro, nosso grande presidente também da Casa de Trás-os-Montes. Também, colega. Colega, amigo.
E o judô, Renato, você que perguntou, o esporte de contato eles estão botando para uma fase mais adiante. Se não me engano, é só na quinta fase. O esporte de contato como judô, jiu-jitsu, eles entrariam mais à frente, na penúltima fase, sendo que talvez, não lembro se na terceira ou na quarta, você também pode fazer o treino só com os movimentos, mas sem ter o contato entre os atletas, entre os praticantes. Então, dentro de um clube, considerando que o clube vai poder abrir daqui a um mês, mas nem todas as atividades ao mesmo tempo. As festas e os eventos têm que ficar um pouquinho mais para frente. Vai ser gradativo. Se tudo der certo, como eu falei, na segunda quinzena de julho, já pelo menos poderão começar os eventos e as festas com um controle maior. Como você falou, tem um evento de outubro programado. Esperamos que então em outubro já esteja tudo mais ou menos dentro do novo normal, com os cuidados normal, mas que vocês possam fazer o evento com todos, né? Dando aquelas distâncias e tudo, mas que todos estejam presentes ali na Casa dos Açores, no salão. Eu tive há pouco tempo, não tem muito tempo, numa festa de 15 anos lá, uma filha de um casal de amigos. Sim, Eles sim. comemoraram lá, a menina fez 15 anos, e foi um festão. Não, os espaços são fantásticos e assim, a gente, em termos do encontro cultural específico, a gente até tinha conversado na última reunião de diretoria online, foi assim, em último dos casos, faria toda a programação lá na Casa dos Açores, mas transmitindo virtualmente para quem estivesse em casa, pouquíssimas pessoas lá, para poder levar um pouquinho da cultura e até abranger quem está em casa e se sentir. Porque assim, isso vai ter um efeito psicológico muito grande, Rafael, essa retomada. Né? Muito, muito grande. Então a gente não sabe como vai ser, né, a questão de um evento, um primeiro evento, são vários protocolos a seguir. Você já teve, acho que, oportunidade de estar em alguns almoços que a gente já prestigiou na Casa dos Açores, em outras casas também, a questão de self-service, como vai ser feito, ou seja, uma série de contexto, um sério contexto para analisar, né, e a viabilidade com um salão reduzido de capacidade, ou seja, há muitas variáveis que têm que ser analisadas antes de uma retomada de eventos da própria Casa dos Açores, entendeu? Por isso que é importante ter esse decreto publicado aqui no município, até para ajudar no planejamento de todos, né, das casas. Como são várias atividades diferentes e cada uma estará autorizada numa fase diferente, é importante para vocês terem esse planejamento correto, da forma correta, e todo mundo saber quando vai ter determinada atividade reaberta. Uma coisa que você falou agora aí, até para comunicar quem ainda não sabe, eles estão muito preocupados com esse lance do self-service. E até então, mesmo na sexta fase, eles ou não lembro se recomendam ou obrigam que não tenha ainda o self-service. Isso vai ter que ser no momento posterior. Então, acho que vai ter que se achar alguma saída, alguma solução para esse tipo de serviço, né, para o self-service que tá... Não, você sabe, tem muitos restaurantes, principalmente no centro da cidade, direto, que funciona dessa forma. Geralmente, né? As terças, quartas e quintas, que são os dias que eu estou lá na Câmara, eu almoço no self-service. Então, eu vou ter que me readaptar também nisso. É complicado, muito complicado. E assim, as nossas festas hoje, elas trabalham dessa forma, então, no estilo self-service. Então, já foi uma discussão que a gente está antecipando num cenário em que a gente tenha que fazer um evento nosso, como vai ser feito. Então, a gente já está discutindo internamente o que pode ser ideias, debates, para poder adequar, né? Certo. A Lourdes está perguntando sobre as viagens intermunicipais. Em termos de transporte público intermunicipal, até o dia 5 está proibido, só depois, só a partir do dia 6. Vamos lá, a gente estava falando dos eventos. Você deve ter acompanhado, pelo menos tem uma MP lá em Brasília, que é a 948, que está em vigor, que é a que trata de incentivar os eventos para que não haja uma devolução imediata dos valores, para que se incentive a remarcação. Isso. Para que faça o adiamento, remarque o evento, ou troque por algum outro serviço prestado pela casa. Né? E, por último, se não houver nenhum tipo de acordo, que possa ter a devolução do dinheiro. Mas aí também a MP dá a chance para que a casa... poder parcelar. Exatamente. Quando acabar a pandemia, as casas de eventos poderão ter até 1 ano para fazer o pagamento parcelado
desse, desse valor que foi gasto, investido na festa. Então, foi uma forma de estabilizar um pouquinho ali o setor para que ninguém ficasse Não, desesperado. Então, e proteger, você imagina, você tem vários eventos marcados, todo mundo pedir isso, não, eu preciso do meu dinheiro agora, cara, realmente você quebra. Verdade é essa. Não tem como. Então e assim, pensar, a gente já tinha até conversado isso anteriormente. Hoje você sabe que essas casas portuguesas têm o seu IPTU, né? Junto à prefeitura, a prefeitura fez aquele desconto de 20%, mas é inviável hoje, a grande verdade é essa, você não tem como se descapitalizar para antecipar esse valor de IPTU, mas no futuro próximo a gente pensar em alguma coisa de levar ao prefeito, levar aos vereadores, não é uma isenção agora desse ano, mas um parcelamento sem juros, que a gente possa fazer alguma coisa, porque assim, o próprio governo federal já falou de linhas de crédito, não chega na ponta, a verdade é essa, você fica dependendo dos bancos privados com juros altíssimos, ou seja, o que eu estou falando, a gente trabalha com vários cenários na Casa dos Açores, planos A, B e C. Então, tudo isso está sendo visto. E quando você vai ver linha de crédito, a gente não sabe até quando a situação vai perdurar de você ter uma abertura. Então, você não pode ficar desprevenido. Você vê os juros são altíssimos, são situações que não chega. Então, você vê muita coisa do governo, principalmente federal, e que não chega na ponta. A grande verdade é essa. essa tem sido a tônica da reclamação de todos, além do setor comercial, mas de todos os clubes, das casas, de todos os locais, porque anunciaram com muita pompa e circunstância, né, com relação às linhas de crédito para pequenas empresas, para as micro, para as pequenas, para as médias, e isso veio assim, no momento que anunciaram lá no início da pandemia. Parecia que, poxa, vai ser a nossa salvação para a gente conseguir ter um giro e conseguir resolver. Mas, infelizmente, tudo isso, quem teve acesso até agora é muito pouco. Por quê? Primeiro que os bancos não estão garantindo a taxa recomendada pelo Banco Central e pelo BNDES. Isso aí. Tá? Ou seja, quem liga, você liga, com certeza não vai ter aquela taxa que foi anunciada. Não tem. São taxas comerciais, normais. Como se não houvesse pandemia. Isso aí. E segundo lugar, pelo menos o que a gente tem tido de feedback, eles estão exigindo garantias para que se dê o crédito. Os juros já não são juros vantajosos. Ainda tem as garantias que vocês têm que cumprir. O que torna inviável. Inviabiliza. Eles tentaram, através do Congresso, fazer o tal do PRONAMP, que também seria um novo projeto para a linha de crédito nova para micro e pequenas, mas assim, não vejo muita condição de vingar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou já há muito tempo no mercado financeiro, e o que ele me falou foi o seguinte: Rafael, eu já trabalhei nesse ramo há muito tempo, e se o governo não garantir 100%, né, pode estar a taxa Selic a zero, que eles não vão dar. Eles vão não vão dar. Vão fazer desse jeito. Ou seja, nossa preocupação é porque quem segura muito, muito hoje são os micros, os pequenos, né, aqueles que estão ali naquele dia a dia. E a gente vê assim as falas, né, do ministro, as falas do presidente do Banco Central, e me assustaram um pouco, porque meio que não, mas aí se der, deu, se não der, a roda gira. Então, você tem assim, e você tem assim, tipo a Casa dos Açores, ela tem hoje 6 funcionários. A nossa principal preocupação de início foi com as pessoas, tá? Manter salário, né? São 6. A gente se adequou, lógico, às regras que o governo daria para que a gente pudesse suspensão dos contratos de trabalho, a gente fez, porque a casa realmente está fechada. Exato. A gente teve que fazer isso, mas a maior preocupação foi com os funcionários. Agora eles têm a garantia de 2 meses de trabalho, né? E assim, há outras casas regionais que têm mais de 6 funcionários. Então a gente está falando aí de um universo de várias casas em que a preocupação é com o social também das pessoas, né? E passando essa pandemia,
ou num momento que ela demore cada vez mais a você ter uma situação, você vai ter um desemprego. Você vai ter um desemprego e você não tem, assim, como você manter o teu quadro de funcionários hoje. Essa que é a grande verdade. E você tem os impostos, eles continuam chegando, você tem toda a parte, você tem que manter o mínimo as casas operacionais para a retomada, ou seja, luz, água, gás, isso tem que estar. Quando você... Eu até aquele perguntar isso. espaço... Como Diga. estão vindo essas contas aí de luz, gás, água? Isso foi uma preocupação, porque como você está com a casa fechada, né, você para e pensa. Normalmente eles tiram por média, né? Então isso é discutível, mas vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Preventivamente, como na conta vinha ali o dia aproximado da leitura, nós temos feito a leitura e colocado na parte externa da Casa dos Açores. Isso funcionou. Deu Posso te certo? Sem falar? perguntar. Deu certo, deu Fica aí a certo. dica para os outros, porque Entendeu? eu até fiz um vídeo, Leonardo, falando sobre isso, mas mais em virtude da SEDAI, porque foram as reclamações mais assintosas que eu recebi e da Light também. Mas a SEDAI ainda é empresa pública, ainda consegue se ter uma conversa melhor. A Light não, é mais difícil. E com a SEDAI a gente conseguiu um contato com eles, né? Um deputado, até amigo meu, ajudou bastante. E várias pessoas, vários comerciantes, vários locais que tiveram esse problema com relação às contas. A conta do momento que está fechado veio no mesmo valor, até mais alto do que quando se você tem, por exemplo, uma conta de 3 mil de água, um exemplo, se tiver fechado, ele vai tirar por média 3 mil. Exatamente. E com o clube fechado, né? O que é um absurdo. E a gente tem conseguido, assim, bastante sucesso em ajudar a resolver esses problemas dessas pessoas, dos comerciantes, dos estabelecimentos. Você tem um desencontro de informações. Por exemplo, como eu estou te falando, a gente estava correndo atrás das informações. Se eu deixar de pagar uma conta de luz, porque foi cenários que podem ainda ocorrer. Aí você liga para a concessionária, para a Light, não, tem que pagar. Então há um desencontro de informações. Não, é só para residência, só para CPF. Não, é para CNPJ também. Tá, mas então se eu deixar de pagar essa aqui, eu posso parcelar? Não. Você só pode parcelar com 2 contas em atraso. Você vai ser cortado? Não. Há um desencontro muito grande de informações. E isso, às vezes, para uma tomada de decisão, prejudica demais da conta, né? Atrapalha muito, porque primeiro anuncia que não, se não pagar, não pode ter o serviço cortado. Aí cada uma está numa esfera. E, por exemplo, a Light entrou na justiça para, se não pagar, eu quero cortar o serviço. Aí ganhou uma liminar, daqui a pouco a liminar foi cassada, daqui a pouco eles conseguiram de novo outra liminar. E aí fica essa situação de você sem saber o que é o correto. O correto. O Renato Figueiredo aqui do Poveiro, estamos com este problema na SEDAI. Renato, deve ter o contato do Gilberto, já combina com o Gilberto a partir de amanhã. Nosso gabinete já está à disposição para fazer essa ponte aí junto com a SEDAI e tentar ajudar na situação da conta, tá? Já fica aqui o aviso. Vânia, arrenda um campo de futebol em um clube. Pode funcionar agora? Ainda não, Vânia. Comércio, o campo de futebol daqui a um mês, mais ou menos. Alguém perguntou também sobre quando volta o comércio de rua. O comércio de rua também é daqui a um mês, mas o comércio de shopping está marcado para daqui a 15 dias. Então tem essas nuances que às vezes é difícil de compreender. E mais, o governo do estado libera um decreto com mais regras, o município libera com outras, não são regras convergentes, muitas iguais, são diferentes. E aí as pessoas ficam sem saber, porque na mesma mídia, né, no mesmo jornal, na mesma mídia que dá dizendo que não, as regras do prefeito são essas, não, as regras do governador são essas, as pessoas não sabem o que eu tenho que obedecer. Acaba dando um conflito. E vale ao município. A verdade Exatamente. É essa. Vale então, para ficar bem claro para todos aqui, quem tem qualquer estabelecimento no município do Rio, as regras que valem são as da prefeitura, a do município. Agora um exemplo, alguém perguntou sobre ônibus intermunicipais. Aí não, aí realmente é o Estado. A competência do Estado. É do Estado. E, por exemplo, se seu estabelecimento ficar numa estrada que liga o Rio a outro município, aí também é o do Estado. Né? Mas tudo que está dentro, funciona dentro do município do Rio.
a regra que vale é a do município. Então, esse decreto, que deve ser publicado talvez hoje ainda ou amanhã, vai ser o decreto que vai reger as atividades, a reabertura das atividades aqui. Bom, você falou muito do IPTU. A gente fez umas reuniões com vocês, né, com os presidentes dos clubes, porque há um entendimento que os clubes, de uma forma geral, podem ter direito à isenção do IPTU, e as casas portuguesas ficaram nessa situação, porque um decreto de regulamentação fez uma confusão entre atividade esportiva e recreativa, e, por acaso, você mesmo falou, poxa, eu estou pagando IPTU, não era para pagar. E, então foi importante você até tocar nesse assunto. A gente está com aquele projeto de lei que a gente desenhou junto com vocês, né? Nós escrevemos em conjunto um projeto de lei na Câmara Municipal, para que não fique dúvida e fique enquadrado de vez o caso das casas portuguesas na isenção do IPTU. Esse projeto estava com tudo pronto para ser votado até o primeiro semestre, quando veio a pandemia. E na pandemia teve uma resolução da mesa para que só se votasse projeto que tivesse relação com a Covid-19. Tá? Então, acredito que até o final desse mês a gente deva funcionar ainda de forma remota. E se por acaso, em julho, que era o mês que teríamos o recesso, eu entrei com um projeto de emenda ali orgânica, né, para não ter o recesso de julho, para que a Câmara funcione normalmente, não dá para parar nesse momento. E conseguimos ter o apoio de mais da metade dos vereadores, e a própria presidência da casa resolveu que, ó, já que mais da metade já concordou, não vou nem botar como projeto para votar, já está definido que em julho a gente vai trabalhar normalmente. Então, é mais uma chance para a gente ter mais oportunidades de conseguir votar esse projeto, porque... Com certeza. Que assim, é de fundamental importância, porque o que a gente fala, são centros culturais hoje, todas essas casas regionais são centros culturais, todo um trabalho que é feito, eles preservam a memória de todos os portugueses que vieram para o Rio de Janeiro, de determinadas regiões. Há esses grupos folclóricos que mantêm toda a parte de canto, dança relativa às regiões portuguesas, e isso daria uma capacidade de investimento maior a cada uma das casas, porque hoje é pesado, é uma despesa pesada no nosso orçamento e é bastante complicado, entendeu, Rafael? Entendi. Então a gente vai fazer de tudo, Leonardo, para conseguir aprovar. A gente precisa, o ideal seria conseguir aprovar e votar e virar lei até o final de setembro, que aí a gente pegaria todos o ano que vem inteiro, né? Porque o IPTU, ele tem, além de ter que votar no ano anterior para valer para o seguinte, ele tem que também tem um período de 90 dias. Então, se a gente vota em novembro, só ia contar a partir de fevereiro. Sim. Então, tem essa nuance, o IPTU. Então, o ideal é que a gente consiga votar até o final de setembro. Agora, o que talvez vocês ainda não saibam, a gente teve uma notícia boa agora nesse final de mês de maio, finalzinho do mês. A gente já vinha trabalhando junto à Secretaria de Fazenda por causa de uma situação na Casa do Porto. E aqui vai toda a minha solidariedade à família do Manuel Branco, porque no final do ano, em dezembro, eu estive lá na Casa do Porto. Foi um grande presidente, presidente. Fizeram uma homenagem, né, me deram um certificado lá de cidadão, e eu fiquei assim, super feliz, né, de estar ali ajudando de alguma forma. A gente, na época que eles estavam fazendo obra no salão, a gente tentou atuar para não deixar aquilo ali ficar parado, porque às vezes, num trâmite burocrático, a coisa não anda. A gente conseguiu ajudar muito ali o Manuel Branco com isso. E por causa da situação de IPTU, do caso concreto deles, a gente entrou com um pedido na Secretaria de Fazenda para tentar uma reinterpretação daquele caso de associação recreativa e desportiva. Sim. E agora, no dia 27 de maio, teve um despacho positivo a esse respeito. Tá? Que bom, dizendo que realmente seria algo para que se tivesse direito à isenção, casa recreativa e tal. Aí, além da lei do IPTU, esse processo também andando, já poderia ser a gente chama de uma jurisprudência, né, mesmo, no caso, para que isso possa valer para todas as casas. Então, além do projeto, a gente está andando com um projeto de lei da Câmara,
a gente está andando com essa questão administrativa, né, que a Casa do Porto acabou tendo ali aquele problema, e de repente a gente tem duas saídas para tentar uma mesma solução. O objetivo é que a partir do ano que vem as casas tenham isenção do IPTU, por toda a questão cultural, tudo que envolve ali, né, a questão dessa realmente parceria preservar, Brasil-Portugal, preservar a cultura, a história. A cultura, história, sim, são espaços que estão... Aqui na Tijuca, pelo menos, nós temos 8 casas portuguesas, a verdade é essa, né? Então, elas estão intimamente ligadas à história do bairro, né? O pessoal frequenta, vem a eventos, e assim, daria um fôlego enorme a cada uma delas, né? Para poder realmente investir, melhorar, a parte cultural também, poder expandir, de certa forma, isso. É um projeto que vai dar uma nova vida a cada um desses espaços, né? Exatamente. Então você pode ter certeza que a gente vai estar nessa luta. Acho que você acompanhou um pouquinho do nosso trabalho, da nossa assessoria, que a gente tem tentado fazer o máximo que tiver a nosso alcance. Eu até brinco falando que é um momento que eu gostaria até de ter a caneta mais forte na mão para poder ajudar mais. Ainda mais você vendo um pouquinho de bate-cabeça aí de governo federal com estadual, né? Uma confusão, até denúncia de corrupção aí no momento que não deveria. Não tem cabimento, não tem cabimento. Não tem comentários, nada. E ainda impressiona a cara de pau de gente fazer isso nesse momento achando que não vai dar em nada. Não, e respirador que não serve, ou seja, você tem equipes profissionais para fazer isso, não serve o respirador, aí fica equipamento preso na alfândega. Cara, é muito complicado, muito complicado, muito complicado. Exatamente. Alguém aqui está perguntando, a gente até falou das casas que têm suas atividades, tem os bares, os lanchonetes, por exemplo. Comércio de rua, academia, bar, restaurante está marcado para ser reaberto daqui a um mês, tá? Então quem está fazendo essa pergunta aqui, estou dando a resposta. A Câmara ainda não tem data para voltar ao seu presencial, mas suponho que talvez daqui a um mês a gente consiga fazer o mês de julho presencial. Deixa eu ver se tem uma casa atrás dos montes, está aqui, já falamos do presidente. Isso aí, Leonardo, as instituições perpetuar a história que unem os povos, perfeito. Eu acho que é por aí, a gente entender a importância que vocês têm. E como você imagina que vai ser agora esse pós, Leonardo? Como vai ser vai ter algo de híbrido, por exemplo? Vai ter o presencial junto com o tecnológico, porque um evento grande, de repente, não vai caber todo mundo ao mesmo tempo, mas vai ter gente assistindo pelo telefone, pelo computador, pela internet. Veio para ficar, Rafael. A verdade é essa. A tecnologia como eu te falei, todo mundo vai ter que apostar nisso. Tá? Aquelas casas, eu estou falando de comunidade portuguesa, que não apostarem suas redes sociais, fazerem as suas transmissões ao vivo, sair da caixa, manterem o modelo tradicional, elas vão ter muitas dificuldades. Isso foi um longo debate que a gente teve outro dia na nossa reunião interna. Tá? Nós já apostamos nisso há alguns anos. Tá? Quem tiver curiosidade de ir ao Facebook da Casa dos Açores, nós temos mais de 8 mil seguidores no Facebook da Casa dos Açores. Para uma casa regional é muita coisa. Né? Verdade. Apostamos agora recentemente no Instagram também, temos tido uma visibilidade boa. E assim, vai ter que ser a gente está até fazendo a live pelo Instagram da casa. Pelo Instagram da casa, e vai ter que ser feito dessa forma. A gente tem também realizado as tertúlias açorianas. A gente tinha programado para o primeiro semestre não vamos realizar ela presencial, mas vamos fazer ela online. Né? Vamos fazer umas lives no mesmo estilo que você faz, com alguns temas interessantes da cultura açoriana, porque Perfeito. Isso mostra que a casa está viva, a casa está funcionando. E agora é que a gente tem que apostar nisso, para trazer público, para despertar curiosidade, para despertar interesse, vai ser feito dessa forma. E o pós-pandemia, o presencial não vai ser mais como era antes. A verdade vai ser essa. Nós vamos nos eventos. Se aparecer uma vacina, se aparecer um tratamento,
a coisa muda de figura, é o que todo mundo espera. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter que se adequar. A verdade é essa. Vai ser caso a caso, dia a dia. A agenda do primeiro semestre caiu toda. Então, tudo que a gente tinha contratado de conjuntos, tudo que tinha sido tratado, tudo isso foi suspenso, cancelado. O segundo semestre está sob análise. O que mais doeu foi as festas do Espírito Santo, que são desde a fundação da casa, onde a gente sai com uma procissão, com crianças, banda de música. Eu ia perguntar sobre isso agora. Para São Francisco Xavier, isso doeu demais, né? Então nós montamos, foi um vídeo, fizemos a catalogação de fotos antigas, publicamos, foi um sucesso o vídeo nas redes sociais, muita gente mandou mensagem para mim em particular. Ou seja, é isso que a gente tem que pensar, é trazer, manter as pessoas próximas à casa e ao ideal da casa, né? Então, isso realmente, a festa do Espírito Santo foi o que doeu mais, porque é muito tradicional, mexe com fé, mexe com a religião das pessoas, e assim, foi muito complicado, foi muito complicado. O que eu tenho, alguns amigos meus falam, é o seguinte, essa pandemia a gente vai superar, vai passar por cima, vai conseguir sair, mas obviamente ficarão algumas cicatrizes. Então já posso dizer que para vocês já tem essa cicatriz aí de não ter conseguido fazer esse... Enquanto a Casa dos Açores durar, você pode falar, o ano de 2020, ele vai ser falado eternamente. A verdade é essa. Então, tudo que essa diretoria fez, tudo que essa diretoria está fazendo, assim, talvez seja o momento mais crítico da história da Casa dos Açores. Em 68 anos, que vão ser completados em julho, ela nunca teve fechada. Nunca na sua história. Então, é o momento mais crítico. Houve crises? Houve. Mas igual a essa... Igual a essa não teve. É um ano atípico. E, felizmente, pelo menos aqui na Casa dos Açores, vocês têm aí uma diretoria que está trabalhando duro e correndo atrás, batalhando para que as coisas fiquem dentro de um certo controle e que vão poder superar dessa forma. O que, infelizmente, não tem acontecido em algumas esferas políticas por aí, né? Mas... Não, a união agora sim, a gente tem, para você ter uma ideia, tem gente que às vezes procura a casa. Pô, vocês estão precisando de alguma coisa? Porra, eu posso ajudar com alguma coisa? Assim, as pessoas têm procurado, e isso é que tem sido bem bacana, tá? Esse retorno para casa. Pô, quando abrir, o que precisar, pô, eu tô aqui, vou ajudar. Pô, precisar fazer alguma coisa, a gente está lá. Esse retorno é que a gente se sente assim, bastante reconfortante para a diretoria da casa, né? Isso tem sido muito legal. Você acha que nesses últimos dias, a gente já está aí há 2 meses e meio com decreto de distanciamento social, nesses últimos dias você tem percebido mais pessoas querendo, não, vamos ver se abre, como é que fica? A percepção que eu tenho é que as pessoas estão assim, já passaram do ponto da angústia, né? Que está todo mundo... Não, já. E assim, a gente tem, por incrível que pareça, o setor de eventos, a gente sabe que vai ser o último que vai parar, mas você tem contatos de gente procurando eventos. As pessoas são otimistas por natureza, e tem que ser. Eu sou otimista. E as pessoas procuram. Querem, assim, como é que está o orçamento, como é que está a agenda para 2021, como é que está a agenda para 2022. Então as pessoas procuram, a verdade é essa. Não fecham, a gente tem que ser sincero. Mas procurar, a gente tem. E hoje, você com um site, conhecendo o espaço, a pessoa virtualmente consegue ver o espaço. Se ela não conhece, ela, através das redes sociais, ela consegue ter uma noção e começar a se programar para daqui 1 ano, 2 anos, fazer os seus eventos nos locais escolhidos, né? Beleza, esperamos que tudo dê certo, como eu falei no início. A princípio, pelo menos a fase presencial de alguns eventos, ela está prevista para que se inicie na 4ª fase desse planejamento. Se for tudo bem, é meado de julho, mesmo que atrase alguma coisa, acho que em outubro vocês poderão fazer aí o evento já com alguma parte presencial. Espero que tudo dê certo. Então, que a gente consiga voltar o mais rápido possível aos nossos encontros, porque nós gostamos de estar ali próximos, né? Então, quando você faz um evento que você junta as pessoas na casa, porque as pessoas querem estar ali mais próximas, juntos, conversar. E você já está intimado, o primeiro evento está na Casa dos Açores, hein? Lá de fazer uma visita. Com o maior orgulho e com o maior prazer, com certeza. Estaremos lá.
né? Então, Leonardo, eu te agradeço aí pela presença, cara. A gente sabe que o Instagram tem aquele prazo máximo ali de até 1 hora. E assim, você sabe que pode contar com a gente vai continuar sempre mantendo contato. Estou tentando fazer dessa pandemia, botar meu trabalho muito à disposição das pessoas para orientações, informações. A gente sabe que tem esses desencontros. Muitas pessoas que estavam precisando de ajuda, a gente conseguiu ajudar centenas de pessoas orientando para aquele auxílio emergencial. A gente já conseguiu ajudar muitos comerciantes ali em casas com relação a essas coisas da SEDAI. A gente está tentando fazer o que pode, que está ao nosso alcance, para correr atrás e ajudar as pessoas nesse momento difícil. E nós mesmo, Casa dos Açores, já fizemos consultas a você, a todos os assessores, Gilberto, que é um cara também fantástico, né? A gente tem feito essas consultas e a gente só tem a te agradecer. Agradecer pela oportunidade, em nome da Casa dos Açores, em meu nome pessoal, de estar ouvindo um pouquinho da história da casa, um pouquinho das nossas dificuldades atual e das nossas perspectivas para o futuro. Então é isso, e você está de parabéns por ceder, abrir esse espaço e a gente poder bater esse papo aí. E estamos à disposição. Precisar também, pode contar conosco. Sei disso. E viva o folclore português, viva a Casa dos Açores. Viva a Casa dos Açores, viva a nossa comunidade portuguesa. Viva a comunidade portuguesa, que são nossos irmãos e a gente tá junto. Vamos superar tudo isso juntos, tá bom? Com certeza. Amigo, um abraço para você, sucesso. Abraço a todo mundo que acompanhou também a live. Foi ótimo. Vamos em frente. Acho que deu para esclarecer e ver mais ou menos a situação em que vocês estão, que com certeza vai. Muita gente está passando por situação parecida e é importante trocar essas experiências. Obrigado, Leonardo. Tá? Um abraço grande para você, para a família, para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Igualmente, um abraço, obrigada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Conversamos com o João Leonardo, o presidente da Casa dos Açores, uma das belíssimas casas portuguesas que temos aqui no nosso Rio de Janeiro, fica na Tijuca, na Melo Matos 25, e ficou importante ele falar um pouquinho da experiência que está sendo tentar conduzir um clube, uma casa portuguesa nesse momento da pandemia. Felizmente, ele e a diretoria vão ter capacidade e competência para fazer a casa voltar com tudo depois dessa pandemia. Pessoal, eu vou encerrar aqui, daqui a 5 minutinhos, às 21 eu volto, tem uma live com o Leandro Rispoli, que aí é para a gente falar um pouquinho da situação do comércio, tá bom? Até já, valeu, abraço a todos aí.